23, versículos 44 até os 50. Lucas, capítulo 23, o evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44. Eu vou ler aqui para tomar um pouco de tempo, tá bom, irmãos? Está escrito assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Estou em Lucas 23, agora o versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, até aí, amém. 44 ao 50, tá bom? Nossa introdução diz o seguinte: os momentos que antecederam a prisão e julgamento de Jesus foram extremamente difíceis e penosos para ele e seus seguidores. As autoridades judaicas já haviam decidido em concílio pela sua morte e esperavam apenas o momento oportuno para isso. Não intentavam realizar o ato durante a Páscoa, para não causar tumulto. Nesse momento surge Judas Iscariotes. Repita-se comigo: Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, com a proposta de entregar Jesus a esses líderes. E foi o que ele fez. Preso, Jesus logo é submetido a um julgamento que o condenou e o entregou para ser crucificado. Pregado na cruz, Jesus, o homem perfeito, sentiu as dores dos escravos e o peso do pecado da humanidade. Em primeira instância aqui, irmãos, em primeiro lugar, essa introdução já dá um vislumbre do que nós iremos falar na lição. Está dizendo que Jesus passou por julgamentos, né? Passou pelo julgamento das autoridades romanas, dos líderes religiosos da época. E o primeiro tópico que ele está falando das últimas advertências e recomendações do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Jesus ele passou por uma aflição, não somente ele, como seus discípulos, por uma aflição interior. Repita-se comigo: uma aflição interior. Jesus ele deu a advertência do que haveria de acontecer com ele. Tanto é que, se você vê em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus revela o que vai acontecer. E aí mesmo Pedro que fala, Jesus fala para ele: eu entrego a chave do reino do céu nas tuas mãos, te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O mesmo Pedro que disse assim: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Depois que Jesus revela a sua morte, Jesus fala para ele, está revelando a sua morte ali para os discípulos. Aí Pedro diz o seguinte: não deixa que isso aconteça contigo, Senhor, isso não vai acontecer. E aí o que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás, isso me serve como pedra de tropeço. Jesus já havia falado muitas vezes para os seus discípulos que ele haveria de morrer. Para este propósito ele veio, irmãos. Ele veio para morrer, não como um herói, segundo a lição, não apenas como mártir, não foi como um mártir qualquer, não foi como um herói qualquer. Jesus morreu pela humanidade, ele morreu como Salvador. Jesus morreu como Salvador. Ele não foi apenas um herói, não foi apenas um mártir, morreu por uma causa qualquer. Não, Jesus morreu como Salvador. João Batista olhou para ele, Deus revelou para João Batista sobre aquele que descesse o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aquele seria o Messias. Quando ele mergulha Jesus nas águas do Jordão, ele vê o Espírito Santo descer numa forma corpórea como de uma pomba,
E ele logo fala publicamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi esse o propósito. Veio como o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, puro, justo, e veio para morrer pela humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que não tiravam o pecado, apenas cobria o pecado. Mas Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Em todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aí, amém, irmãos? E aí esse mesmo Cristo, irmãos, Jesus avisa para Pedro que Satanás queria peneirá-lo. Peneirar seria bater o trigo numa eira, num determinado lugar, e quando batesse aquele trigo, a palha iria subir. E a vida de Pedro iria ficar pública de que ele estaria negando Jesus. Só que Jesus guardou a vida de Pedro para que Satanás não viesse fazê-lo desviar dos propósitos, desviar dos caminhos do Senhor. Então Jesus deixou tudo avisado. O discípulo já estava, quando Jesus revela que ele iria morrer, que ele iria passar por esse julgamento, todos os discípulos ficaram aflitos dentro de si. Uma aflição interior tomou conta dos seus corações, eles ficaram preocupados. Quando Jesus revela assim: um há de me trair, eles começaram a se questionar: será que sou eu? Sou eu, Senhor? Será que é fulano, é Beltrano? Eles se questionaram, ninguém saberia quem seria o traidor. Então eles ficaram preocupados com aquela situação. A aflição tomou conta deles. Imagine você andar 3 meses com o mestre, com o rabi, o mestre dos mestres, Senhor Jesus, vendo ele curar, salvar, libertar os oprimidos, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, curar cegos, trazer pessoas para a sociedade, perdoar prostitutas, comer ali com os pecadores, beber com eles, se familiarizar com eles, revolucionar o mundo da sua época. E de repente Jesus diz assim: eu terei que deixar vocês. Eles ficaram preocupados, amavam o mestre, entregaram tudo pela causa do mestre para seguir Jesus, e agora Jesus está dizendo que deveria abandoná-los. Eles ficaram aflitos. O próprio Jesus, irmãos, teve que passar por uma aflição interior. A Bíblia diz que ele ficou angustiado até a sua alma. Sua alma ficou perturbada. Ele foi para o Getsemane, e ali a Bíblia diz que ele suou tanto que a medicina, segundo a medicina, os seus poros se dilataram, e ele suou como grandes gotas de quê? De sangue. O suor, a angústia foi tanto, foi uma depressão, peso do pecado, agora estava ali sendo sufocando Cristo. O pecado estava ali agora sobre ele, carregando o peso do pecado da humanidade sobre ele. Ele suou tanto, foi tanta aflição, que o seu suor se transformou, se misturou com o sangue dele. Os poros começaram a se abrir, o sangue, os vasos sanguíneos começaram a se dilatar, e ele começou a suar grandes gotas de sangue. Isso, segundo a medicina, já ocorreu na vida de algumas pessoas. Pode ocorrer a pessoa sofrer uma depressão, uma crise muito grande, uma aflição tão grande que não possa suportar. Mas Jesus, ele suportou por amor à humanidade, por amor ao homem. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Ele passou também por uma aflição exterior. E nesta aflição exterior ele viu os seus discípulos se armarem. Eles pegaram espadas, colocaram espadas na bainha. Eles queriam agora proteger a vida de Jesus. Tanto é que o apóstolo Pedro, quando os soldados chegaram, o que ele fez? Pegou a espada da bainha e o que ele fez? Cortou a orelha do soldado mau. Cortou. Então aquela aflição também se tornou exterior. Aquilo que estava dentro deles agora passou para o externo. Eles estavam atacando as pessoas, não queriam largar o mestre, não queriam que o mestre fosse preso, nem morto, nem crucificado. Eles queriam defendê-lo agora, mas Jesus disse: não, eu tenho que passar por isso. Acalmou os discípulos, entregou-se ali para os soldados que vieram prendê-lo, e agora foi sendo julgado pelos líderes religiosos e assim por diante. Jesus é traído. Por que Jesus foi preso? Porque ele foi
traído. Jesus foi traído por causa de uma ambição. A traição de Jesus é um dos relatos mais dramáticos e tristes que o Novo Testamento registra. Jesus foi traído por alguém que compartilhava da sua intimidade. Alguém pode ler, irmãos? Ou pode procurar na sua Bíblia Salmo 41, Salmo de número 41 e o versículo 9. Acompanhe aí na sua Bíblia Salmo 41 e o versículo de número 9. Eu vou ler aqui para tomar tempo. Salmo 41, versículo 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora Salmo 55 e o versículo 12. Salmo 55, versículo 12. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Versículo 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Aleluia. Então, olha só, esta profecia dos Salmos 41, 55, versículo 12, ela se cumpre, olha só, isso aqui é interessante, ela se cumpre em duas fases. Em duas fases. O salmista aqui, ambos os salmos pertencem ao salmista Davi. Eu pergunto, aconteceu isso com Davi? Sim. Então, na primeira fase da profecia, isso se cumpre na vida de Davi. O seu amigo íntimo, alguém muito próximo, alguém que ele confiava, o traiu. Levantou o calcanhar contra ele, que se era símbolo da... Levantar o calcanhar significa trair outra pessoa. Aí ele diz aqui no 55, Salmo 55, versículo 12: se fosse um inimigo que me afrontava, se fosse um adversário, eu até relevava. Mas eras tu, amigo íntimo, comia comigo, andava comigo. E aí, traiu, ele fala no versículo 14: conversávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Ele fala que eles eram tão íntimos que iam juntos adorar a Deus. Então, essa profecia se cumpriu na vida do salmista Davi. Mas, numa segunda fase dessa profecia, ela se cumpre aonde? Em Jesus. Eu pergunto, para quem você daria uma bolsa com ofertas com dinheiro? Para alguém que você confiava ou para quem você não confiava? Para quem você confia ou para quem você não confia? Para quem você confia, não é verdade? Então você vai, antes de entregar dinheiro nas mãos de uma pessoa e dar a ele o poder de administração, essa pessoa tem que ser de confiança. Você vai o avaliar e dizer, essa pessoa é da minha confiança, então eu vou entregar nas mãos dela. Então olha só com quem ficava a bolsa das ofertas que as mulheres, os homens ofertavam no ministério de Jesus para o seu sustento. Com quem ficava? Com Judas. Então Jesus confiava nele. Judas era íntimo dele. E ele traiu Jesus. E segundo a profecia também está lá em Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11. Se puder acompanhar aí na sua Bíblia. Zacarias capítulo 11, o versículo de número 12 e 13. Está escrito assim. Versículo 12: eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Versículo 13: e o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essa profecia também se cumpriu em duas partes. Aqui no tempo de Zacarias, mas também se cumpriu em Jesus. Eu pergunto, com quantas moedas de prata Jesus foi traído? 30 moedas de prata. O que Judas, depois de sentir remorso, ele chega lá com Caifás, com Anás, o sumo sacerdote, e lança as 30 moedas, mostrando um falso arrependimento. Ele joga as 30 moedas. Eu pergunto, o que fizeram com essas 30 moedas? Compraram um campo chamado Campo do Oleiro.
que depois passou a ser apelidada de Campo de Sangue, porque foi preço do sangue inocente. Então a profecia se cumpriu em Jesus. Agora eu quero jogar uma bomba em vocês. Uma bomba. Eu vou fazer uma pergunta. Há uma profecia no livro de Salmo 41, 55, Salmo 55, né? Eu não sou um homem bomba, tá? A bomba é a pergunta. Tá bom? Não vou estourar aqui, não vou estourar. Então, Salmo 41, Salmo 55, Zacarias 11, está dizendo a profecia que um amigo íntimo iria trair. O salmista, ele traiu. Essa profecia em Zacarias se cumpriu, mas também se cumpriu em Jesus. Eu pergunto, Judas estava predestinado para trair Jesus? Sabe o que é predestinação? É ser escolhido antes de acontecer. Ou seja, Deus escolheu Judas para trair Jesus? Sim? Estava predestinado? Sim ou não? Estava escrito? Tu acha? Alguém tem certeza? Uma bomba, né? A profecia está dizendo, meu amigo íntimo iria me trair. Aí a profecia está dizendo, vai ser 30 moedas de prata. Então está dizendo o quê? Vocês acham que sim? Agora acho que não, mudou. Ah, não, né? Não, estou esquecendo, agora estou esquecendo. Não, irmãos, Judas não estava predestinado a trair Jesus. O que a profecia aponta? A profecia está apontando o acontecimento, o fato que um amigo íntimo iria trair o Messias, que com 30 moedas seria o preço da traição, que com essas 30 moedas iriam comprar o campo do oleiro. Mas eu pergunto, nas profecias está escrito o nome de Judas? Não. Então ele não estava predestinado. Se eu acreditar na predestinação de Judas, então nós vamos ter que mudar, como pentecostais, o nosso conceito de livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Eu fui predestinado para ir para o inferno. E o Arleno foi predestinado para ir para o céu. Então o que eu estou fazendo aqui perdendo tempo e pregando? Se eu vou para o inferno, vou pregar minha vida toda, adorar a Deus a vida toda, sabendo que no final vou para o inferno? Estou perdendo tempo. Entendeu? Então nós não acreditamos na predestinação. Agora, olha só, a Bíblia diz, no Evangelho de João, que ele escreveu, que Satanás induziu a Judas para trair Jesus. Induziu, incitou ele, né? E diz até muito forte a palavra, entrou no coração de Judas, não foi isso? Eu pergunto, ele ficou endemoniado? Não. Mas ele foi influenciado por Satanás para trair Jesus. Ele viu nessa traição um lucro, porque ele era ambicioso, a ambição estava no coração dele. Aí o que ocorre? Como havia uma profecia, Deus, que é soberano, utiliza-se desta profecia, que já existia para o Messias, e ele faz se cumprir, ele faz com que o cumprimento aconteça naquele momento, naquela época. Infelizmente foi Judas, e poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, poderia ser qualquer um dos apóstolos, poderia ser alguém que fosse íntimo dele, mas naquele momento as circunstâncias apontavam para Judas. E é assim que Deus trabalha. Os irmãos entenderam? Deus não predestinou Judas, Deus não falou no nome de Judas, mas através das profecias Deus fez cumprir-se na vida de Judas. Como colocar a lousa aqui, eu vou fazer uso da lousa, né? Só para vocês terem conhecimento do nome de Judas. O nome de Judas pode escrever assim: Judá. A gente chama Iscariote, né? Judá. Pode ser assim também. Iudas. Judas, né? Agora, o que seria Iscariotes? É o sobrenome dele? Sim ou não? Judas Iscariotes. É o sobrenome dele? Sim? Não. Iscariotes era o lugar de onde ele era. Queriote. Razov. Isso aqui é uma cidade. Daí vem o nome Iudas Iscariote.
Ou seja, Judas, que veio de Queriote Razor, o homem de Queriote, ele morava lá, veio de lá. Entendeu? Daí veio Judas Iscariote. Maria Madalena. Madalena é o nome dela? Sim ou não? Já falei isso aqui. Alguma vez eu falei. Maria Madalena é o nome dela? Sobrenome dela? Madalena? Acredito que sim, né? Sim ou não? Não há dúvida, né? Não, é Maria de Magdala. Magdala é uma cidade também. Então, Maria de Magdala. Aí traduzindo, né? Trazendo para o português, nessa transliteração, aí ficou Maria Madalena, mas seria Maria de Magdala, da cidade onde ela veio, onde se fabricava perfume. Esta Maria de Magdala trouxe o perfume, quebrou naquela pequena ampola, um vasinho assim, e derramou aos pés de Jesus, porque ela era de Magdala, o perfume era nardo, puro, muito caro. Muito caro. E ela derramou ali aos pés de Jesus, porque ela era de Magdala, então ela tinha perfume. Acredita-se que ela era, a Bíblia chama ela de pecadora, possivelmente uma prostituta. Ela não poderia estar ali, mas ela fez algo que Simão não fez. Ela fez algo que o anfitrião da casa não fez. Não lavou os pés de Jesus, não lavou a cabeça de Jesus, não lavou as mãos de Jesus, mas Maria quebrou o que ela tinha de mais valioso e derramou aos pés de Jesus. Amém? Então toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, tudo aquilo que nós temos de mais valioso, devemos entregar para Cristo e seremos lembrados quando fizermos isso. Foi ele que falou, não foi isso, Carlos? Ele disse assim, este gesto, ninguém vai esquecer. Vamos cantar no mundo todo. Olha só, isso aconteceu lá em Israel, estou contando aqui no Brasil. Alguém que já pregou lá no Japão, com certeza já pregou sobre Maria de Magdala. Então ela foi lembrada no mundo todo, porque ela entregou aos pés do Senhor Jesus. Entregue a sua vida, a sua história, as suas lágrimas nos pés de Jesus. Você será lembrado pelas suas orações, será lembrado pela sua devoção, será lembrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus que entregou a sua vida para Jesus. Amém, irmãos? Vale a pena servir Jesus ou não? Amém? Glória a Deus. Então, Judas não foi predestinado para trair Jesus, mas as profecias apontavam para isso. Satanás induziu ele. A profecia teve duas fases, se cumpriu de duas formas. Jesus foi julgado em duas esferas, né? Em duas esferas Jesus foi julgado. Na primeira, foi na esfera religiosa, onde levaram ele para o sumo sacerdote, julgaram ele injustamente. O sinédrio não poderia se reunir pela madrugada ou pela noite, mas levaram ele, fizeram nas ocultas. Se fazem muito isso hoje no Congresso Nacional, querem votar a lei aí pela madrugada, em que todo mundo foi embora e através de um votinho lá querem votar. Jesus foi assim também injustamente julgado. Deveria ter uma reunião específica, hora marcada e agendada, mas ele foi logo saindo do Getsemane à noite, já foi julgado injustamente, passou por esse crivo desse julgamento e condenação totalmente errada. Depois foi julgado na esfera política, foi julgado, passou pelas mãos de Herodes e depois de Pilatos, passou ele pela esfera política e colocaram ele a condenação, né? O motivo pelo qual ele foi julgado foi o seguinte, que ele estava incitando o povo para não obedecer às leis de Deus e nem a Roma. Irmãos, isso era um problema para a época, porque não obedecer às leis de Deus, isso era problema dos judeus. Não obedecer às leis de Deus, isso era problema dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que eles julgassem. Só que eles criaram uma mentira. Ele está incitando o povo para não servir a César, para não adorar o imperador, para não servir a Roma. E quem se levantava contra o Império Romano, a sentença era a morte. Era a morte. E a morte mais cruel, que era a crucificação. Era a morte mais cruel. Quem fizesse qualquer outra besteirinha, apanhava e ia embora. Era preso depois de alguns dias ou algum tempo e era solto. Mas quem se levantava contra o imperador, contra Roma, contra a política, quem fosse contra a sentença não era outra, era a morte, deveria morrer. E a pior morte, a crucificação.